Desafio Justiça está de volta, debatendo hoje direito, psicanálise e literatura. Nossos convidados são a psicóloga Liliane Camargos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Renato César Jardim, que é diretor da Revista de Cultura e Arte da Associação dos Magistrados Mineiros. Desse último bloco, doutora Liliane e doutor Renato, eu queria focar um pouco a discussão até que ponto, né, em que as questões psicológicas interferem nas decisões judiciais. Vou citar um exemplo. Eu conheço um caso de um réu que estava sendo julgado e um determinado juiz que estava acompanhando o processo já havia informalmente manifestado a convicção pela absolvição. E esse juiz foi substituído na vara. O segundo, o juiz que o veio substituí-lo, acabou aplicando a pena máxima a esse réu. Quer dizer, o processo era o mesmo, as provas eram as mesmas e as opiniões foram diametralmente opostas. Como é que vocês, psicólogos, interpretam isso no dia a dia da justiça? Vocês observam muitas disparidades no sentido assim, do posicionamento humano? Eu acho que essa sua questão toca uma outra que a gente até, nessa junção desse congresso, uma dessas três áreas, né, que deixa isso bem explícito, que é a questão que o processo, ele é um texto, sabe? É um conjunto de textos, e o juiz, quando ele tem acesso, assim, na maioria do tempo, é a esse texto. É o texto do advogado, da defesa, do Ministério Público, e o contato com as pessoas vai ser no momento da audiência, né, do júri, se for o caso e tal. E eu acho que, às vezes, o que entra aí nessa questão, às vezes, é a questão de interpretação do que está sendo dito ali. Às vezes, um juiz, que analisou, percebeu algumas coisas que o outro não percebeu. Né? Teve uma leitura diferente desse processo. Agora, essa leitura é definida pelo aspecto psicológico, na sua avaliação? Não. Técnico? Não, eu acho que não só. Lógico que eu acho que possa haver alguma influência, assim. Mas o juiz perspicaz, né, que tem... Ele vai se ater mais ao processo e quando essas questões estiverem interferindo, né, eu pelo menos conheço casos assim, de juízes que recorrem a seus recursos para evitar que a sentença seja subjetiva. Perfeito. Sabe? Doutor Renato, como é que o senhor explica ou como é que o senhor entende esse tipo de situação? Na verdade, né, Manuel, cada cabeça uma sentença, não é verdade? E o juiz, na realidade, ele decide, né, ele é livre na formação do seu convencimento. Né, e ele decide de acordo com a prova dos autos. Pode haver ali um laudo pericial atestando a situação psicológica ou psíquica da parte daquele processo, mas ele é livre nessa apreciação. E é muito difícil dizer, nesse caso concreto que você trouxe à baila, qual que estaria certo, o primeiro ou o segundo? Né? Então isso vai muito de uma questão pessoal de convicção. É aquela questão que eu disse inicialmente, a valoração, qual o valor que eu vou dar para este fato concreto? Eu posso achar de uma forma e um outro juiz pode achar de uma forma diferente. Agora, a informação sobre essa convicção vai pesar muito a todos os livros que o juiz leu, a poesia que ele leu ou que se ele não leu, também juntamente com a questão técnica na avaliação do senhor? Claro, perfeitamente. Essa agregação de valores aí é assim, porque, como eu disse inicialmente, dura lex sed lex, né? Se assim fosse, né, seria muito fácil ser juiz, né? Pega a letra fria da lei e aplica. Então, essa questão da sensibilidade humana é muito importante, né, para se chegar efetivamente a uma decisão justa. Então, cada juiz irá valorar o caso de acordo com a sua convicção. Né? E, uma vez decidindo, se estiver errado ou certo, cabe recurso para as instâncias superiores e aí será um colegiado que vai analisar. Que vai analisar, né? Doutor Renato, no dia a dia do exercício da profissão do magistrado, é comum, após proferir uma sentença, o juiz, às vezes, continuar refletindo sobre aquilo e ficar meio angustiado em relação à própria decisão? É muito comum. Eu mesmo já vivenciei essa situação mais de uma vez. Porque muitas vezes você decide um caso e
a justiça tem que ser feita daquela forma, mas às vezes aquilo traz algumas sequelas, né, para uma parte ou para outra parte. Eu já enfrentei questões, né, até a propósito desse caso aí da questão psicológica, que um menor havia matado o pai. Matou o pai, e o pai todos os dias chegava em casa, agredia a mãe, espancava a mãe, os filhos, os irmãos dele, pegava o dinheiro da mãe, pegava o dinheiro dele que ele trabalhava, o menino, ia para jogatina, acabava com tudo. Um dia chegou, ele matou o pai. Matou o pai, e aí eu tive que analisar, ele era menor. Falei, o que eu faço com esse menino? Eu vou interná-lo? Como eu vou falar assim, eu vou absolvê-lo. Dá vontade de absolver, né? Eu vou absolvê-lo. Mas depois eu falei, não, peraí, ele tem que ter um tratamento psicológico. Né? Então, há essa previsão no Estatuto da Infância e do Adolescente. Então, aquilo ali é uma coisa que marca profundamente o filho matar o pai com um tiro de cartucheira, né? Então, aquilo a gente traz com a gente aquela... É o mundo cão que nós dizemos, né? E nós ficamos, às vezes, impotentes em relação a isso. Doutora Liliane, para a gente encerrar, ali no dia a dia de vocês, no contato com os pacientes, etc., qual que é a visão da importância que a senhora tem do papel da psicologia na aplicação do direito? Eu acho fundamental, porque a escuta que a gente dá a essas pessoas é uma escuta individualizada, do caso a caso. As decisões que a gente ajuda o juiz a tomar com relação à internação, ao tratamento ambulatorial, ao tempo, a que tipo de tratamento, as saídas, partem todas da nossa escuta psicológica dessa pessoa. Então, são caminhos que elas vão nos ensinando de acordo, né, com o caso, com o sofrimento dela, com a subjetividade delas, que faz com que a gente direcione as decisões jurídicas. Então, há uma inversão nesse sentido. A gente não pega a lei e assim, seguindo matematicamente o que está escrito lá. A gente parte do sujeito e tenta, dentro da lei, encaixar, porque são casos de sofrimento psíquico, né? Tenta encaixar para essa pessoa o que é melhor para ela como tratamento, né? E tirando, no fundo, assim, essa passagem dela pela justiça, né? Esse processo, as vantagens que isso pode trazer para a vida dela. Doutora Liliane Camargos, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça, por participar desse debate. Obrigada a você. Renato César Jardim, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.